Shalom, meus amados e queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton, esse é o nosso canal, A Luz da Escritura. E bem à luz da Escritura, eu vou mostrar um texto aqui interessante dos dias atuais, ok? E algumas coisas, históricas também. Então vamos tentar ser o mais breve possível para não tomar muito tempo de vocês, porque é importante que a palavra seja mais meditada, Então presta atenção, se você puder abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, ok? Eu vou citar umas curiosidades aqui também, muito legal, ok? Sempre é bom a gente aprender. Primeiro, em 2 Timóteo, capítulo 3, vamos pegar do verso 1 até o verso 9, tá? Não vamos citar o capítulo inteiro, mas depois leia o capítulo inteiro, veja tudo, é importante isso, viu? Sempre é importante, Sabe isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Eu vejo tudo isso acontecendo, você não vê? Eu vejo, ok? Muito triste, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Constantemente nós vemos, principalmente aqueles que têm poder, não têm amor por nada, a não ser por eles mesmos. Muitos não têm amor nem pela sua própria família. A ganância do homem se tornou uma coisa enorme, um verdadeiro monstro na vida dele. Ok? A corrupção deixa o homem entorpecido, enlouquecido totalmente, ok? Então, tudo isso está acontecendo, faz parte do final dos tempos, está aqui, os últimos dias, Serão traidores. Quantas pessoas são traidoras? Trair a vontade de Deus também está enquadrado nesses traidores, ok? Insensatos, cheios de orgulho. Quantos aí orgulhosos? Eu já vi líderes religiosos. Não vou pregar nessas igrejinhas pequenininhas, eu gosto da igreja lotada, irmãos, entendeu? Eu já vi pessoalmente pessoas falarem esse absurdo, ok? Tá? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, ok? As pessoas, muitos arrogantes, cantores, não estou falando todos, cantores evangélicos, grandes pregadores que não gostam de pregar em locais pequenos, não, meu negócio é lugar grande, igreja lotada, ok? Cantores que só cantam em igreja cheia e igreja grande, Então, eles são orgulhosos, São mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, o que significa que as pessoas estão mais preocupadas com o seu lazer, o seu regozijo. Não pensam como antigamente. O profeta, ele não estava preocupado com o que ia comer, beber, vestir, onde ia dormir. O profeta estava preocupado em levar a mensagem. O servo de Deus está preocupado em levar a mensagem. Hoje, infelizmente, muitos falam, não, eu só vou se tiver conforto aqui, ali, se tiver. Eu já vi, você já deve ter visto, pessoas que só vão se tiver o mínimo de vendas de CDs e outras coisas, e eu já vi, já presenciei, infelizmente, estamos falando a pura realidade, ok? Então, infelizmente isso acontece muitos, Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, separa-te destes também. O que a Escritura nos aconselha? Não conviva com eles, não fique junto com eles, tenha o contato estritamente necessário com eles, mais nada. Só aquilo que for exatamente necessário. E a Bíblia fala, não fique com ele, porque se você ficar, você vai se contaminar. A Escritura fala bem claro. Se você botar uma laranja mofada, podre, no meio das laranjas boas, as laranjas boas não tornarão a laranja podre boa. Mas a laranja podre apodrecerá as outras. Tá certo? Então, a Escritura fala, não conviva com eles, não fique com eles, se afasta deles. É escriturístico. Então a Escritura fala, não fique junto. Pessoas que vivem falando palavrões, contando piadas sujas,
maliciosas nas suas conversas, se afasta deles. Isso é contaminante. Isso desequilibra sua fé, consequentemente sua salvação, ok? Porque desses são os que entram sorrateiramente nas casas e conseguem enganar mulheres tolas, olha bem, sobrecarregadas de pecado, sendo conduzidas por muitos desejos. Quem são essas mulheres? É aquelas mesmas, as mulheres de vida fácil que falam, né? Que não é nada fácil, ok? Muitas iludidas, não, eu vou, com isso aqui eu vou ficar rica, eu vou ficar, porque lembra de uma ou outra que deu certo financeiramente, eu vou ser a mesma coisa, vocês entenderam, e ficam naquele sonho e vão desgastando a sua vida, arrasando, destruindo a si própria e a sua alma também. Então ele fala, esses caras entram para se aproveitar dessas mulheres, enganando essas mulheres tolas, né? Sobrecarregadas de pecado, sendo conduzidas por muitos desejos. Não que elas não sejam almas preciosas, sim, todas as almas são preciosas. Mas por que essas mulheres são tolas assim? Porque existem os homens tolos, corruptos, aproveitadores também. Então um mal puxa sempre o outro mal, infelizmente, tá? Sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque está embrenhada ali naquele antro de mentira. Para chegar ao conhecimento da verdade tem que sair dali. O exemplo, Abraão. Deus falou o quê? Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu tenho te aparelhado. Por que Deus falou isso? Porque aqui vai ser muito mais difícil. Porque você vai estar aqui, quando você falar de um Deus único, quando você falar da minha palavra, dos meus mandamentos, aí eles vão o quê? Não, isso é besteira, os nossos deuses não pedem nada disso. Vocês estão entendendo? Então Deus falou, é melhor você sair do meio da tua parentela e vai para onde eu te aparelhar. Significa o quê? Vai para onde eu vou deixar tudo prontinho para você. E ali você vai começar uma nova cultura, novo conhecimento, uma nova experiência de vida. Ok? Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de mente depravada com relação à fé. Mente depravada com relação à fé. O que acontece? Janes e Jambres, muita gente tem dúvida, né? Janes e Jambres. Esses nomes não aparecem no chamado Antigo Testamento, Taná. Não aparece. Tá, esses nomes, né? Esses nomes constam única e exclusivamente no livro de Timóteo, 2 Timóteo, aqui no capítulo 3, no verso 8, tá? Que consta Janes e Jambres, ok? Existem fontes, né, que nos mostram que Janes e Jambres, na verdade, eram dois feiticeiros, tá? Eram dois feiticeiros que eram do Egito, e eles afrontaram a Moisés. Então o que Moisés falava, ele falava, não, a gente pode fazer, nós fazemos a mesma coisa, não, isso é besteira. Vocês estão entendendo? Isso aparece muito hoje, certo? Deus naquele tempo permitiu que feiticeiros fizessem muitas coisas das pragas, né, que Moisés lançou, certo? Sobre o Egito, que nem a serpente, o cajado transformar em serpente. Na hora, os feiticeiros vieram e transformaram também. Deus podia impedir? Sim, mas por que Deus permitiu? Muita gente não entende às vezes por que Deus permitiu. Deus já tinha falado antes que iria fazer isso. O que ele falou? Eu vou endurecer o coração do faraó. Por que Deus falou eu vou endurecer o coração do faraó? Essa mesma palavra serve para nós hoje. Hoje nós temos o mesmo problema. Quando você resiste à palavra de Deus e dá valor a só aquilo que é do mundo, aquilo que satisfaz você, aquilo que satisfaz os seus desejos carnais, então Deus, está na Bíblia que Deus ele envia ou ele permite a chegada da operação do erro. O espírito da mentira que chega e você passa a acreditar na mentira, no engano, como se fosse uma verdade. Por quê? Porque você resiste à verdade divina, você resiste a Deus. Então Deus fala, então fique com a mentira. Ok? Isso é bíblico. Temos que tomar cuidado, não resistir ao Espírito, não resistir à palavra do Criador. A palavra do Criador é fonte de vida, ok? E muita gente prefere a mentira,
né? Corrupção, muitas pessoas já pensam logo em dinheiro. É um grande mal hoje em dia, sim. Todo tempo teve corrupção, mas nos últimos dias, como agora, está tendo demais e vai aumentar, certo? O que a corrupção faz? A corrupção, ela traz doença, ela traz sofrimento, angústia, injustiça social, traz fome, traz miséria, traz dor, traz guerras, conflitos terríveis. A corrupção, ela destrói totalmente. Esse é o grande mal da corrupção. Mas quer um mal pior? Quer um mal que é pior ainda? A corrupção, ela desgasta a verdade da palavra de Deus. Sabia disso? Porque muitos grandes líderes, muitas pessoas que seguem eles, torcem a palavra. Ao invés de dizer a verdade da Escritura, dizem aquela verdade forjada por grandes mentes, entre aspas, né? Para que o seu sistema religioso mantenha-se em pé. Então muitas pessoas acabam crendo na mentira com a Escritura na mão. Deixam de praticar a verdade nua e crua como Deus determinou e passam a andar de acordo com o sistema religioso quer. Quantas vezes pessoas disseram para mim, isso aqui não precisa não, irmão. Isso aqui era só para os antigos. Isso leva muita gente ao engano. Você sabe que a corrupção é que criou tanta religião, porque a corrupção da palavra, torcem a palavra, corrompem a verdade e aí criam religiões. Eu já conversei com pessoas que disseram, não, olha, o pastor falou que era assim, assim, o irmão discordou, falou que era assim, assim, sabe o que aconteceu? Aquele irmão saiu da igreja e ele montou uma outra igreja. Vocês estão entendendo? Um parágrafo. Ao invés de discutirem, chegarem a um acordo, não, dividiram uma igreja inteirinha, lá foi mais uma religião criada. Então corrompem a palavra da verdade, tornando o quê? Um engano fatal. E criam suas religiões. E essa religião que é criada é baseada o quê? É alicerçada onde? Na mentira, no engano. E torna-se um fracasso espiritual. E os seus seguidores passam a ser o quê? O que diz a Escritura. Ai de vós, guias cegos, que conduzem massas, cairão no abismo e levarão as massas junto com ele. Temos que tomar cuidado, a Escritura é nossa fonte da verdade. Não creia no homem, mas examina a Escritura como diz a palavra, examina a Escritura, de ponta a ponta, de capa a capa, estude, pegue muitos estudos, acompanhe, tire dúvidas com muitas pessoas, faça comparações, como diz a própria Escritura, aprenda a fazer isso. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você se aprofunda e mais você tem sede de aprender a palavra. E o que acontece? Você está aprendendo do único e verdadeiro professor do universo, que é o nosso Deus, porque a palavra é dele. Quando você abre a Escritura, é Deus falando com você. Não esqueça isso. Mas quando você ora, é você falando com Deus. Eu sempre falo isso, dá para bater um papo com Deus. Tranquilamente. Ok? Portanto, o seu líder religioso tem que ser respeitado, sim. Não tiro o mérito disso, né? Mas tudo que for falado, consulte a Escritura. Consulte o mestre, para ver se tudo está batendo. Ok? Porque você está lidando com a salvação da tua alma. A salvação da tua alma, não se brinca com isso. A corrupção é gigante no mundo, mas a corrupção da palavra é terrível. Porque é a corrupção da palavra que criou toda essa religiosidade que você vê. E discutem e brigam entre si, falando do mesmo Deus. E causam divisão, causam ódio muitas vezes, guerras. Infelizmente. Então não estou aqui falando mal de religião, estou falando mal do entendimento errado dos homens. Os homens que não buscam o entendimento da palavra através da luz de Deus, através da luz que é a Escritura, lâmpada para os nossos pés, para os nossos olhos, para a nossa vida, para a nossa mente, que ilumina e que traz o conhecimento da palavra. Ok? Então, cuidado com tudo isso. Os últimos tempos chegaram. Então a Escritura está dizendo aqui para tomar cuidado com tudo isso, porque a corrupção é um dos maiores males. Quando falar de corrupção, não pense só na corrupção financeira, que é gigante.
O mundo político mesmo é um mundo apodrecido, imundo, sujo, mal cheiroso, de tanta podridão, de corrupção, loucura, querem mais e mais. Você viu que pegaram em apartamento caixas e malas de dinheiro, mas o homem não está satisfeito. Se você der um prédio inteiro de dinheiro, ele quer, vidrado, amanhã ele morre e fica tudo aí, mas a ganância, a loucura do homem não deixa ele ficar para trás, ele quer sempre mais, certo? A mesma coisa dentro da escritura, homens que não se conformam apenas em ler, aprender e obedecer, não, ele tem que comandar, e para comandar vale tudo, inclusive torcer a verdade. Cuidado, porque isso é muito perigoso. É por isso que existe tantas e tantas religiões. Por quê? Porque o homem muitas vezes corrompe a verdade para criar novas verdades, que não são verdades, são puras mentiras. Deus te abençoe e te guarde. Eu precisava falar isso. Fiquei impressionado com um estudo que eu fiz a respeito desse assunto e é muito impressionante. E estamos no final do tempo, não dá para esperar mais nada não. Shalom, um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se o Eterno assim nos permitir. Um abraço, meus irmãos, se inscreva no canal, dê aquela força para a gente, ajude o canal a crescer, para divulgarmos mais a palavra. Amém? Shalom.